seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Caveirão Cast, né? Ubercumba. Táxi do Ruhu. Táxi do Ruhu, não, pô. Cara, eu quero fazer o negócio sério no canal, você não deixa, cara. E aí, hoje eu queria falar de um monte de coisa, mas fizeram tantas perguntas legais lá no canal e eu agradeço demais. Que hoje a gente vai usar o tempo aqui, alguns minutos, para responder essas perguntas. Se der tempo, eu vou perguntar outras, né? Alguém perguntou, comentou, falou, eu não sei se é verdade que o Lian antecipa as perguntas ou se é brincadeira. É verdade, ele antecipa as respostas, na verdade, né? Antes de eu fazer a pergunta, ele já vai e responde. Mas vamos lá, mas antes disso, Lian, só queria deixar registrado mais uma vez que a gente não tem insider, ainda nada. Não, zero. aliás, estou usando aqui, mas o patrocínio não veio. Não tem insider. Não. E, cara, assim, é um assunto chato, mas eu acho que tem que ser colocado aqui, porque lá nos comentários veio uma denúncia. Eita, e aí? E a denúncia, o negócio é pesado. É sério? Aqui, e aí eu queria saber o que você tem a dizer, né? Porque é réplica. E não é defesa. Né? Defesa, exatamente. Alô 08059, ela postou assim: eu tenho várias plantas em meu AP, amo demais, são lindas. Tem um lírio da paz bastante grande e eu deixei ele por um período dentro do meu quarto. Um belo dia eu acordei de madrugada e quando eu olhei para a planta tinha tinha vários pontos de luz dentro dela. Tá. Era tipo um verde neon, ao lado eu via várias figuras geométricas. Por um tempo eu pensei que eu pudesse estar sonhando, mas não, eu estava literalmente acordado. E detalhe, eu voltei a dormir, fechei os olhos, mas as figuras geométricas eu ainda continuava enxergando mesmo com os olhos fechados. Tá. Não foi sonho, foi muito real. Não senti medo, mas depois eu comecei a acompanhar o Educação Consciencial e passei a ter várias experiências sobrenaturais, digamos assim. Principalmente nos primeiros dias que conheci o canal. Ou seja, passou a ver, o negócio começou a desandar, né? Eu queria saber o que você tem a dizer isso, dessas experiências que as pessoas têm, principalmente quando começa o processo do despertar. É particular dela, né? Pode ter processo, pode não ter processo nenhum, não tem uma regra, né? Cada pessoa está numa fase diferente. Você viu que as experiências dela começaram antes dela seguir o canal. Então, quer dizer, ela já está com a mediunidade desenvolvida. Ela usou a palavra sobrenatural, né? Na verdade, o natural é isso, né? Esse é o nosso estado natural que nos foi tirado, né? Então, essas experiências que ela já vem retomando, a capacidade que ela vem retomando, mesmo antes de já acessar conscientemente os estudos, né? Porque o que a gente faz na educação consciencial não é trazer novidade, não tem novidade no mundo da espiritualidade, ninguém no planeta Terra está trazendo novidade. Está todo mundo relembrando, né? Quem está trazendo informações está relembrando quem somos. Nós já sabemos de tudo isso, então o que pode acontecer é que na fase que ela está de lembrança de quem ela é, conforme ela vai estudando e tendo contato com o material, as capacidades dela, segundo a característica dela, vai abrindo mais rápido. Mas tem gente que acontece o contrário, né? Que trava, que fecha, por medo, por receio, enfim. Por isso que eu estou falando que é um processo particular, né? Dela, né? Então que legal que ela está desenvolvendo. Sempre é importante estudar mesmo para não mistificar e nem para descontrolar, né? Para tá de uma forma mais o mais nítido, o mais controlado e o mais lúcido possível. Legal, então na verdade eu poderia entender que quanto mais eu estudo e conheço, eu educo a minha mente a realizar ou fazer aquilo que já está dentro de mim. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O grande alerta que a gente faz é tomar cuidado com o que estuda, né? Porque da mesma forma que o estudo legal, você estudando as coisas que vão te ajudar, mas o que é legal? O que não é enganação, né? Porque quando você estuda enganação, quando você estuda alguma coisa que vai te direcionar para uma terceirização do seu despertar, é o caminho inverso. Então ele vai liberar trauma em você, ele vai liberar os seus imprints, é outra coisa. Mas quando você está no caminho legal do despertar, estudando as coisas como devem ser, aí é exatamente isso. Vai liberando as suas potencialidades, vai reeducando o seu subconsciente e você vai percebendo que aquele é o seu estado natural. Por isso que eu falei antes do natural, não sobrenatural, né? Legal. Pergunta do João Petra. Muito bom esse vídeo, muito
muitíssimo obrigado. Estou em uma egrégora religiosa em que há crença que eu acordei em servir nesse lugar. Eu não lembro-me disso, né? E quero quebrar isso porque não faz mais sentido para mim. E aí a pergunta é como quebrar isso, principalmente questão religiosa. Primeiro querer, começou bem, eu quero quebrar. Você quer quebrar, é agir. A gente acredita que as quebras de contrato, elas são, eu preciso de um ritual mirabolante, alguma coisa muito... As coisas que eu vou falar daqui a pouco, elas ajudam, mas o principal é a sua vontade e a decisão. Eu não quero mais, eu não vou mais. Fim de papo. Aí, a partir da decisão tomada e da ação tomada, aí eu começo a tomar outras providências para me desenlaçar energeticamente com tudo aquilo que eu me envolvi. Aí sim, nós temos nos nossos vídeos de educação consciencial, depois do curso DG2 tem o procedimento de quebra de contrato, no Conexão Serafínica 1 que está online tem processo de quebra de contrato, tem as afirmações, tem os decretos. Por que tem afirmação, decreto e procedimento? Para ter certeza de que eu estou comunicando da forma correta com o meu subconsciente, para que eu não reenlace. Ou seja, a partir da decisão que eu tomo, eu não tenho recaídas, não é? Eu não consigo me desfazer daquele compromisso. Porque o outro lado não está interessado que você saia. E a partir do momento que você fala, não quero mais, o outro lado falou, não tem essa que você não queira, você vai continuar aqui sim. Então precisa de muita força de vontade, decisão, tomada de decisão, certeza na vida. Muita coisa vai acontecer dependendo com quem você fez o contrato, que estou falando de uma forma genérica, não sei em que a pessoa está envolvida. Pode ter mais ou menos encrenca energética, mais ou menos encrenca na vida física mesmo, não sei qual que é. De repente ele frequenta, os parentes frequentam o mesmo lugar, os amigos frequentam o mesmo lugar, tem aquele encontro toda semana, ele passa não ir mais, o que os parentes vão falar, os amigos vão falar, ou seja, a retaliação pode ser na fiscalidade também, né? Não só da parte energética. Então, primeira coisa grande, tomada de decisão, força de vontade, depois a gente vai partir para decreto, vai partir para procedimento, para a gente poder ressignificar isso na nossa vida e ensinar para o nosso subconsciente qual o caminho que a gente quer agora. Tá? Para a gente não ter recaída mesmo. Mais ou menos por aí. Então a primeira coisa para o nosso amigo aí é tomada de decisão e fazer. Não quero, acabou. Legal. Olivia Soto, bom dia. Sempre assistindo as lives, lendo a cada dia mais interessado na educação consciencial. Gratidão. Gostaria de entender, essa foi uma das principais perguntas aqui que eu achei bem interessante, que gostaria de entender, e o suicida, ele quebrou o contrato ou já era um contrato esse suicídio? Ele quebrou um contrato. Não tem contrato de suicídio. Não tem. Tá? Suicídio, por definição, é você interromper a vida antes do fim. Essa é a definição. Se é antes do fim, é antes do fim do contrato. Aí eu tenho as consequências de interromper esse contrato antes do fim. Já falei no canal algumas vezes sobre isso, em alguns cursos a gente fala. Normalmente esse assunto é um pouco mais pesado para a gente ficar falando em vídeo, porque pode ficar meio solto, a pessoa não está ali para a gente debater, para ver se ela está entendendo o que eu estou falando, porque é muito delicado, a gente pode ter parente, pessoas próximas que passaram por isso, e uma meia palavra aqui pode ficar meio estranho. Então toma um cuidado aqui em como explicar. Mas de uma forma extremamente genérica, normalmente quem quebra esse contrato antes da hora fica um tempo do outro lado servindo de alimento, porque a gente encarna com um quantum específico de energia, e quando a gente desencarna antes de gastar todo esse quantum de energia, nós corremos o risco de partir para o outro lado. Imagina o estado vibratório de alguém que passou por essa situação. Então não é uma coisa muito legal. A pessoa está vibrando baixo, chega do outro lado, ela fica à mercê das criaturas lá do outro lado que sabem como as coisas funcionam e se alimentam dessa energia vital dessa pessoa que está lá do outro lado. Então é muito comum essa pessoa se encontrar nessa situação, e enquanto ela está nessa situação, ela fica revivendo aquele momento em looping mesmo, o último momento da vida dela, os últimos minutos ali. Então estou falando de uma forma muito genérica, tá?
Então é muito complicado, eu diria que é uma das piores coisas que a gente pode fazer é quebrar o contrato desta forma. E aí, falando das pessoas, principalmente quem está assistindo, ter esses pensamentos nem sempre são da própria pessoa. A maioria das vezes não é. E você se permitir entrar nesse estado pode te levar para uma situação como essa, né? Sem dúvida alguma. A maioria esmagadora das vezes não somos nós que começamos com esse pensamento de quebrar esse contrato. Estou mudando Sim. Por quê? Existe toda uma horda de seres do outro lado, esses que se alimentam, que estão procurando pessoas que estão vibrando numa faixa frequencial específica para induzir a essa quebra. Exatamente para se alimentar após a quebra. Então tem tem um exército do outro lado trabalhando para isso. Aqui eu vou falar de uma forma genérica, mas mais uma vez, né? Não é para você deixar de ir em bar, restaurante, nada disso, mas em bares e restaurantes, em lugares onde as pessoas bebem, consomem drogas, alguma coisa assim, o pessoal tá ali pronto, porque quem já bebeu um pouquinho mais além da conta, quem já consumiu droga, ou quem já... Enfim, sabe que tem o dizer muito de quem... Ou você vai pro lado bom ou lado ruim, né? Ou você fica muito alegre, ou você cai na depressão. São os riscos de quem consome essas drogas lícitas ou ilícitas. Caso você caia nessa bad trip aí, né? Você vai pro lado negro da loucura, esse povo tá em cima. E é o momento realmente que aí as overdoses acontecem, outros pensamentos acontecem. Não estou falando que só quem quebra contrato é quem está sob efeito, mas são locais e circunstâncias que ficam mais fáceis para essas criaturas agirem, né? E quando você não está nessa faixa frequencial, eles te enxergam mesmo assim ou eles não te enxergam? Eles não conseguem enxergar? Não, você precisa estar numa faixa frequencial ressonante para eles conseguirem te enxergar. Não quer dizer que você está numa faixa onde você está afim de quebrar o contrato, não é isso. Mas quando você está meio triste, depressivo, com raiva, sentimentos baixos mesmo, que acontece com todo mundo, todo dia, não tem, né? Não me tiro disso também fico com raiva, também fico triste, também. A gente fica, nem que seja temporariamente visto, a gente é visto. E aí vai da gente ceder ou não a esse assédio, né? Quem nunca que teve um pensamento, eu acho que é normal da vida do ser humano, em algum momento de desespero, em algum problema muito grande, eu não aguento mais esse lugar também, não aguento mais essa vida, eu acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo que tem uma certa idade já passou no momento da vida que falou assim, pô, não aguento mais isso aqui, se eu fosse embora, né? É aí que o pessoalzinho do lá fala, opa, peraí, deixa eu investir nessa ideia aqui, entendeu? Isso pode ser agravado à noite, quando dorme, ou isso indifere, ou tem períodos, ou lugares, ou... Não, é a sua frequência. À noite quando a gente dorme nesta frequência, a gente vai desdobrar nessa frequência. E quando a gente está do outro lado, a gente está mais vulnerável. O nosso corpo físico, ao mesmo tempo que é uma prisão, é uma proteção. E quando a gente desdobra, a gente está vulnerável do outro lado. Fica mais fácil ser influenciado. Então, assim, mas não quer dizer que eu vou dormir, eu vou ser influenciado do outro lado e vou acordar com... Não, você já dormiu dentro daquela faixa frequencial. Ok, próxima pergunta do Dan Ken. Comecei a reler o livro há 2 dias e achei engraçado uma coisa que aconteceu. Hoje o pessoal veio martelar justamente sobre o mesmo assunto que eu estava lendo até ontem. Será que é só coincidência? Bom, o pessoal, não sei, imagino que seja consciências, né? Vamos colocar nesse contexto, né? Então, será que é só consciência ou quando você começa a estudar, a galera vem para... Ou se é a própria galera, né, te incentivando a estudar, né? Sem dúvida. São as ressonâncias que a gente está falando. Eu não observo coincidências, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Eu observo ressonâncias. A partir do momento que você está ressonante com o assunto, você vai trazer esse assunto. Eu falo muito para terapeuta, por exemplo, sei que a terapeuta está escutando a gente. Poxa, por que será que só vem gente com esse tipo de problema agora consultar comigo? Você está ressonante, né? Você está ressonante. Precisa procurar na sua vida, mesmo que você não perceba, por que você está ressonante com aquele problema. Então, a história de estudar é a mesma coisa. Você começa a estudar alguma coisa e de repente, começa... Porque você está naquela faixa frequencial, né? O povo pode vir ajudar ou atrapalhar, né?
E existe aquela teoria do foco também, né? Que você quando foca numa coisa, a história do carro... Claro. Isso é muito real. Em algo você passa a enxergar mais daquilo, né? O nosso cérebro, ele só presta atenção e só enxerga naquilo que ele quer. Né? Então é a mesma coisa. Na hora que você ficar grávida ou alguém próximo de você ficar grávida, você começa a ver um monte de grávida na rua. Elas sempre estiveram lá, mas agora você começa a prestar atenção. Também tem isso, claro. Legal. O próximo é do André Carvalho. Tem uma dúvida sobre esse tema de encarnação ou reencarnação. Se é uma só, tá ótimo. Quando que a alma se conecta ao corpo físico? É na hora da concepção do feto, no meio da gravidez ou na hora de nascer? Tá. Ou como eu escutei há algum tempo, depois do nascimento. Tá. Não tem um interruptor, não é uma tomada. Pum, liga aí, tá? Um envolvimento energético. Eu tô falando agora de uma gravidez normal, tá? Genérico, mais uma vez. Pessoas, tá? Tem causos e causos, mas na maioria das vezes, esmagadora, 99% das vezes, a consciência que vai nascer já começa um entrelaçamento com os pais alguns meses antes da mãe engravidar. Já há um entrelaçamento, ou seja, já há a assinatura do contrato, tá? Então aquela consciência já está próxima, principalmente da mãe, que vai ser o receptáculo, né? Então já há um entrelaçamento energético. Conforme vai aproximando o momento, e os pais podem não saber qual é o momento, conscientemente, mas em termos de fractal sabe, e a consciência que está vindo sabe também. Há uma aproximação. E no momento da concepção, essa história de o espermatozoide ganhou a corrida, isso aí até a ciência já chegou a essa conclusão, que não tem a corrida. Quem escolhe o espermatozoide é o óvulo. O óvulo que deixa o espermatozoide que ele escolheu entrar. É a consciência que está encarnando que escolhe o óvulo e o espermatozoide de acordo com seus contratos. Escolhe de forma ressonante. Não é assim, eu quero esse, eu quero aquele. É a frequência, é o contrato, de acordo com as informações que estão ali. Então, esse entrelaçamento já vem acontecendo. Então você tem a concepção, no momento da concepção, quando se torna um zigoto, né, o ovinho ali, já começa a haver a meiose, já começa a divisão celular. Conforme essa divisão vai acontecendo, o entrelaçamento vai aumentando energético, tá? Agora, o primeiro, e aí eu acho que é isso que ele está falando, mas o primeiro acoplamento dessa consciência, ou seja, não é mais um entrelaçamento, mas aquela consciência começa a realmente colocar o pezinho ali dentro, né, vai a partir da 8ª célula, mas esse assim, entrei, é 64. 64 células é quando começa a especialização das células. Elas não são mais células tronco. Tá? Quando atinge 64, elas já começam a se especificar. Nesse momento o acoplamento já está feito. Mas a partir da 8ª célula mais ou menos, o pezinho já começa a estar lá dentro. E aí a consciência vai acoplando até o momento do nascimento. Então, imagine que é o seguinte, imagine a consciência está desperta, acordada, no momento da concepção, e ela vai começando a dormir até o momento do nascimento. Ela vai apagando, ela vai dormindo. Conforme ela vai acoplando, ela vai perdendo a consciência, até perder a consciência por completo e nasce. Tá? Então é um processo, tá bom? E aí isso, eu entendo, eu acho, eu já tenho que perguntar, esse processo ele pode falhar no sentido da pessoa nascer e já lembrar, né? Porque eu vejo alguns vídeos, é difícil saber o que é real, o que não é, né? Por causa da IA, mas eu vejo, por exemplo, um vídeo de uma criança esses dias eu vi um aí deve ter uns 7, 8 anos, dando uma aula sobre a Matrix, como é que funciona, o que a gente está fazendo aqui. Acontece. Isso seria uma falha nesse processo ou às vezes poderia ser proposital? Não, é uma falha no processo. 3 a 4% mais ou menos das pessoas conseguem manter essa lembrança. Porque veja o seguinte, essa consciência que se acopla, eu falei, ela vai dormindo, né? Por que ela vai dormindo? Porque o cérebro do feto,
e o cérebro do recém-nascido não tem a capacidade de processar as informações ainda. Precisa aprender. Agora, a consciência ali sabe tudo. Não tem o esquecimento ainda. O esquecimento só vai acontecer conforme o seu cérebro vai ganhando novas informações. Aí você vai esquecendo. Então, se você pegar uma criança desde pequena e você educar ela desde bebê para ela ser um desperto, é muito difícil isso. Não tem, gente, eu estou falando uma coisa utópica. É impossível fazer um negócio desse no mundo que a gente vive. Mas se a gente fizesse isso, a gente ia conseguir lembrar de muito mais, mesmo com todas as sabotagens. Então, uma criança dessa, com certeza, existem relatos de crianças que começam a falar e já começam a falar de vida passada, de coisa passada que já foi, que, né? Nos cursos a gente traz esses exemplos. Tem um menino nos Estados Unidos muito famoso, com 3, 4 anos, ele descreveu como ele morreu na Segunda Guerra pilotando o avião, caindo o avião, né? Lá em Pearl Harbor. E foram atrás. Foram atrás, ele deu o nome que ele tinha, o avião que ele voava, com 3, 4 anos de idade. Ou seja, 3 a 4% das crianças mantém isso, né? É normal isso, é tranquilo, mas todos nós temos todo mundo lembrou. A gente vai esquecendo conforme as informações no cérebro vão colocando. As barreiras vão sendo colocadas depois que nasce, né? Com as coisas que a gente vai aprendendo, com as coisas que a criança vai falando e os pais vão falando, isso é besteira, coisa da sua cabeça, menina, não sei o que, vai fechando, né? E para quem ainda tem mais tempo, é possível programar ou educar uma criança para que esse processo de lembrança, do despertar, seja mais rápido ou mais fácil ou não? Cara, isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você está querendo que essa criança não tenha o esquecimento, não pode esquecer que ela está uma criança. E não tem como você dosar o que vai lembrar, o que não vai lembrar. Não tem como você dosar o que ela vai ver, o que não vai ver. Imagina as consciências que estão perto, que não estão nem um pouco afim, que ela lembre, vão aparecer como para essa criança? Aí vai criar imprint, vai criar trauma, vai criar medo, vai fechar a capacidade. Acontece isso a torta doidado. 99% das crianças que lembram alguma coisa dentro daqueles 3, 4%, já tem a sua lembrança suprimida através do medo. Porque ela começa a ver as coisas quando criança, e isso aí vai ser um trauma para aquela criança. Então, como que você explica para uma criança de 3, 4 anos a questão de vida após a morte, espíritos amigos e não amigos? Ela não tem essa noção ainda. Uma criança de 3 anos sabe o que é um amigo e um inimigo? Sabe que alguém não quer o bem dela? Né? Sabe que está aparecendo com uma outra imagem só para assustar ela. Ela não tem essa capacidade cognitiva na fisicalidade. Então fica difícil. Por isso que eu falei que é utopia tentar fazer com que a criança não esqueça, porque não tem. Você vai incentivar ela a lembrar, ao mesmo tempo vai criar trauma. Então a gente tem, na verdade, ir no equilíbrio. Respeitar o tanto que a criança lembra, tentar explicar para ela conforme os problemas vão surgindo, não traga novos problemas para a criança, tá? Nem fechar, nem abrir, lida com o que está acontecendo ali e vai observando o que a criança consegue suportar, porque tem criança que lembra muita coisa e vê muita coisa e você está criando tanto medo, tanto trauma, que é até melhor de vez em quando dar uma... Deixa viver a experiência, deixa ser criança um pouco. Vamos focar em outra coisa, porque isso aí está causando mais problema do que ajudando. Então, assim, é muito específico, né, de cada criança e tudo mais, mas estamos falando aqui em casos mais abertos. Mas brincar com os exercícios para desenvolver capacidade. Isso sempre é bom. Adivinhar figuras, essas coisas. Sim, não tem. Isso não tem contraindicação. Isso é até brincadeira, isso aí tá tudo ótimo. Não tem contraindicação. Você pode conversar com seu filho enquanto ele dorme também, que a consciência, né, vai falando com o subconsciente dele, boas afirmações, né, vai falando o tanto que você ama, o tanto que essa consciência está segura com você, o tanto que você vai ajudar para ficar tranquilo, fala para aquela consciência ficar tranquila, que você está ali perto, ou seja, transmite segurança, transmite, né, enquanto está dormindo. É importante. Enquanto está acordado também, né? Você fala, mas enquanto está dormindo, vai direto para a consciência, né? Vai direto para o subconsciente que vai escutando aquilo e vai gravando, né? E vai gravando. Legal. Bom, aqui o comentário aqui do Josinaldo Dinho, 8910. Já li o livro, show de bola. Quero que você pergunte para o Lian sobre as cidadelas
que já existem no plano espiritual para receber as pessoas despertas. Seria legal um vídeo, né, falando sobre. Eu acredito que seja um vídeo mais longo, mas se você puder dar só uma geral nessas cidadelas. Eu comecei a falar, né, em live e tudo mais. Falei que esse assunto foi através da abertura do selo Fanin, né, no ano passado, e a gente vai começar a falar mais disso. Já introduzi o assunto no momento que tinha que introduzir. A gente vai continuar o assunto nos momentos que a gente vai continuar. O que eu posso falar é que, e até explicar por que a gente tem que ter um tato para falar nisso, porque quando a gente fala para todo mundo, né? Quem é a favor, quem é contra, quem é neutro, então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de informação que a gente traz. Mas assim, vou abrir falando que a gente não precisa ter essa preocupação. Onde que estão as cidadelas, o que está acontecendo, tudo mais. Não precisa ter essa preocupação. Todas não, mas a maioria das cidades, elas têm pessoas a favor do despertar. Eu falei que não são todas porque tem cidades que são 100% contra o despertar. Mas a maioria, o Nosso Lar, Aruanda, todas que a gente conhece aí, elas têm os dois lados. Tem pessoas a favor do despertar lá, inclusive no Manual do Terráqueo eu coloco, se eu não me engano, eu uso Aruanda no Manual do Terráqueo. Eu acho que é Aruanda mesmo que eu coloco. Shambhala, fala de Shambhala. Fala de Shambhala. E eu coloco um campo de estudo do despertar dentro de Aruanda, dentro desses lugares. Por quê? Porque isso existe. Então a gente não precisa se preocupar. Dito isso, tem esse processo interessante, né? Esse projeto que foi implantado da construção dessas cidadelas, tentando manter o máximo possível 100% dentro do despertar da consciência. É um movimento interessante, está acontecendo, já tem essas cidadelas espalhadas pelo mundo. Não tem uma placa na porta falando aqui só aceitamos, não existe isso. Tá? A gente vai para onde a gente ressoa, a gente vai para onde a gente precisa. Eu falo que não é uma preocupação nossa, porque a gente tem que preocupar com o nosso despertar. E aí para onde a gente vai do outro lado é uma consequência do que a gente faz em vida. Então, mas, dito isso, mais uma vez, o projeto está acontecendo. As cidadelas existem, elas estão escondidas, ou seja, disfarçadas de qualquer cidade, de qualquer colônia, de qualquer... como deve ser mesmo, que está dentro do sistema, está dentro da Matrix e tem que usar a inteligência. Mas não se preocupe, dentro da maioria das cidades astrais existe um núcleo do despertar da consciência. E aí eu vou até aproveitar e aí vou te perguntar... Você sempre fala que pode ser, são possibilidades, né? É difícil afirmar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um sonho frequente e vai para um mesmo lugar, lembra desse lugar e encontra pessoas nesse lugar. Isso poderia ser uma cidadela? Pode. Pode ser. Sempre que a pergunta é possível, a resposta é sim. Tudo é possível. Tem que analisar a informação, que lugar é esse, porque lembre-se que as nossas lembranças e a forma como a gente percebe os desdobramentos é através do nosso subconsciente. Então precisa ver como o nosso subconsciente está traduzindo essa experiência que a gente está tendo. Literal, como realmente aconteceu, ou está usando a linguagem dele para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Legal. O comentário da Cláudia. Pessoal, para despertar é necessário abrir a glândula pineal. É somente isso? Isso faz parte? Como que a questão da glândula pineal pode influenciar? Eu vou dar um exemplo. Vamos lá, para despertar é só abrir a pineal. Para eu correr uma maratona é só sair correndo? Não. Então assim, a pineal não está separado do nosso corpo, não está separado dos nossos corpos. A pineal é uma glândula importante, mas tão importante quanto o nosso cérebro, quanto o nosso coração, quanto o nossos olhos, nossos ouvidos, nossa pele, nosso estômago, enfim. Não adianta ver o despertar como alguma coisa específica. A gente precisa ter um olhar holístico sobre os nossos corpos. Né? A pineal ela é interessante porque ela é a glândula de conexão da nossa consciência com o corpo físico. Mas se você só trabalhar a pineal, não vai dar certo. Primeiro que você não vai conseguir fazer isso. Não dá para você trabalhar só a pineal. Tudo que a gente faz no nosso corpo, qualquer remédio que a gente toma, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Não vai afetar só a sua dor de cabeça. Ele vai afetar seu corpo inteiro. Inteiro. Né? Você vê que a gente toma aspirina para dor de cabeça, mas tem médico que receita para afinar o sangue.
para pessoas com pressão alta, ou seja, olha como... Né? Então é a mesma coisa, eu vou ter uma ação para a pineal, eu vou afetar outras coisas. Eu estou trabalhando outras coisas, vai impactar a pineal. Então eu tenho que me ver como um ser como um todo. Eu preciso trabalhar os 3... É o tripé do despertar, é o tripé do despertar. Físico, mental e espiritual. Então eu preciso trabalhar o meu corpo físico, a pineal inclusa, como um todo. Eu preciso comer direito, eu preciso tomar água de qualidade, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso estar saudável para o meu corpo físico funcionar bem. Aí eu posso pensar numa especificidade de pineal. Quando eu estiver trabalhando o meu mental, eu vou fazer exercício para ativar a pineal, legal. Mas se eu continuar usando a pasta de dente com flúor, eu vou ter muita dificuldade. Então, não tem uma coisa só. Legal se preocupar com a pineal, mas se preocupe com o seu corpo físico como um todo, tá? Mesma coisa para o mental e espiritual. Eu acredito também, eu falo pela minha experiência, que o processo também, ele não é assim, não vai ter, vai ser incolor, inodoro e insípido, né? Porque durante algum tempo, quando eu estava fazendo os processos, por exemplo, eu sentia dor de cabeça. Uma vez eu perguntei pro Léo, eu falei, cara, dor de cabeça. Com você também já comentei sobre o episódio de dor de cabeça. E o Léo, você fala, cara, faz parte do processo. O cérebro está se ajustando, o teu corpo está entrando em sintonia. Então não é um processo que vai ser 100% do tempo confortável. E muitas pessoas às vezes esperam que seja confortável. Vou dormir, vou acordar, vou estar tranquilo. Pelo contrário, quanto mais a gente investe no despertar, porque o último, desse tripé aí, o elo fraco é o corpo físico. Por isso que desde o ano passado a gente está pegando muito forte na questão do corpo físico, porque a gente trabalha muito mental e espiritual e o corpo físico não acompanha. Aí eu começo a ter até doenças mesmo, coisas físicas. Pode ser manifestado em dor de cabeça, enjoo, tontura, insônia, um monte de coisa. Eu estou falando que isso tem a ver com despertar. Você está com isso, vai no médico e vê o que está acontecendo. Mas eu estou falando o contrário, que no despertar pode ter essa reação também. Então, quantas vezes eu não tenho, eu tenho ainda dor de cabeça. Quando eu tenho uma mudança frequencial, alguma coisa muito forte, enjoo, total, tontura, durmo pouco. Eu dormi pouco de ontem para hoje, eu sei que está acontecendo. Enquanto a gente está gravando aqui, eu tenho um evento importante, 2 eventos importantes essa semana, que eu sei que eu estou sendo trabalhado. Então, o meu corpo físico é o último a acompanhar, porque a mudança na matéria ela é muito demorada, né? Então a gente precisa tomar conta. Invariavelmente, quando você estimula a sua pineal, já que está na pergunta pineal, você vai ter dor de cabeça e enjoo. Quanto mais você estimula a pineal, mais probabilidade você tem de ter dor de cabeça, porque o seu cérebro não acompanha. É a mesma coisa, você vai na academia lá, faz o exercício, no dia seguinte você está doendo, você nunca faz exercício, pô. Quando você fizer, o corpo vai ficar dolorido. Exercício mental é a mesma coisa. E uma coisa que você me deu um exemplo muito tempo atrás, quando eu estava inclusive passando por esse processo de adaptação do corpo, e ainda passo, né? Acho que demora muito tempo. Nossa, e você fez a analogia do forno, né? Que é como se colocasse lá uma temperatura, te jogasse lá em cima para ir te condicionando para que as consciências consigam se conectar, né? Mais ou menos isso que você falou. E o corpo vai adaptando, o quanto energético que a gente precisa para despertar a consciência, ele é muito alto, né? O nosso cérebro físico não aguenta, o nosso corpo não aguenta. A gente precisa condicionar para que a gente aguente um pouco mais. Eu estava falando da corrida, né? Você não vai aguentar correr 42 km, mas de repente andar uns 10 minutos aqui você consegue. Hoje você consegue andar uns 10 minutos. Amanhã pode ser que você consiga 20. E daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, você vai correr a sua maratona. Então no despertar é a mesma coisa. A gente vai trabalhando o coeficiente energético para cada vez mais a gente aguentar mais informação, mais energia. Né? É normal. O corpo físico é o nosso elo fraco entre corpo, mente e espírito. E não tem fast pass, não tem o passe rápido para... A mesma questão da maratona. Não adianta você se matricular agora para a maratona de Nova York em maio. Daqui a um mês você vai correr 42 km porque você não vai. Você pode começar agora, que você não corre 42 km daqui a um mês, que é fisicamente impossível. Né? Então é isso, é a mesma coisa. Você pode até correr talvez 5. Pode até ser que se você focar muito em um mês você consiga. Agora 42 não vai ser.
E aí não adianta, é o que eu falo que... E não adianta tentar que vai se estripar, hein? É que 9 mulheres não conseguem gerar um filho em um mês, né? Não tem jeito. Às vezes Exatamente. as pessoas se sobrecarregam. Não, é porque muitas pessoas às Essa vezes é boa. se sobrecarregam achando que não. Eu vou fazer 9 coisas, né? Vou fazer que vai acelerar. Que vai acelerar. Eu pego tudo aqui e junto que não vai, né? Exatamente. 9 mulheres não fazem um filho. É o carregador do celular, né? Eu tô lá carregando, pô, ainda falta 3 horas aqui. Deixa eu conectar aqui nessa torre de... Você vai queimar o aparelho. O nosso corpo é igual, não adianta falar, deixa eu consumir tudo, eu vou fazer todos os exercícios do despertar possível. Você vai surtar, não tem como. E aí eu vou aproveitar o gancho da palavra que você usou agora de surtar, que é o comentário aqui da Diligent Stretch. Nossa, 369. beleza. Depois de um ano de entender o que está acontecendo e começar conscientemente o despertar, realmente só piora, mas melhora. Esse aqui também é uma denúncia, isso aqui é muito grave. Eu fiquei 2 meses noiada se eu estava encarnada ou não. E aí, acontece mesmo? Claro, claro, aconteceu com você, acontece com todo mundo, acontece mesmo. Acontece com um monte de gente. Um monte de gente que falando, nossa, será que a gente tá vivo, tá morto, não sei o quê, começa a ter essas conversas. É normal isso aí. A gente eu morri, tô conversando com todo mundo que já morreu e ninguém sabe. É, o seu sentido. É normal a gente ter esses surtinhos assim, é tranquilo, vai tranquilo. Legal. E aqui tem uma parte lá do livro que é engraçada, que saiu até no último vídeo. E aí vocês puderem olhar lá, que algumas pessoas lá no contrato pede para vir mesmo e ter experiências intensas, né, digamos assim, e sofrer mesmo, né? Maioria. E aí tem um comentário aqui, né, da Rosiane Vieira. Obrigado, Rosiane. Nunca tive nada, nunca fico doente, nunca sinto nada, nunca quebrei nada. Isso tem algum significado além de ser maravilhoso? Ué, fez um bom contrato ou consegue se defender bem, tá sempre vibrando numa faixa frequencial alta, consegue desviar dos buracos do caminho. Acontece, claro que acontece. Eu vou pegar o contato dela aqui, porque se eu precisar negociar um contrato da próxima vez, eu vou pedir para ela negociar. Ah, fale aí por você aí, você quer voltar? Tem uma pergunta sobre isso aqui, mais pra frente, mas pode continuar aí. Essa questão das pessoas pedirem mesmo para ter experiência intensa, né? Pede sim, a maioria, né? Porque cai na questão da culpa, né? Olha o que você fez, agora você tem que repor. Então você quer repor tudo, é aquilo que a gente está falando, né? A gente quer repor tudo numa encarnação só. Repor muitas vezes o que a gente nem fez, é isso aí que precisa tomar cuidado. Então assim, vai nascer com doença, pode mandar. Vai nascer numa situação precária, pode mandar. Não vai conseguir emprego a vida inteira, pode mandar. Não vai conseguir, a família vai ser, pode mandar. E você vai aceitando tudo porque você quer pagar tudo de uma vez só. E quer vir também, né? E quer vir, quer pagar, e quer... Não, vamos sofrer tudo que tem que sofrer. É muito comum. Legal. Bom, e aqui... Eu chego aqui e reclamo. Tá pedido, não pode ficar arrependido. Eu ia até contar uma piada do gênio aqui, mas não dá. Esse horário aqui não... Tem crianças na sala. Mais um dia eu conto. Pergunta aqui da Águila G. Arpia. Uau. O que leva a pessoa a ser puxada? Seria como o quanto tempo a pessoa fica zanzando na 5D, por exemplo? Seria o quê? Seria possível responder? De todo modo, agradeço. Aquela questão que você fala das consciências que nunca encarnaram, mas que se aproximarem da energia telúrica, que podem ser puxadas para cá. Ah, tá. Do 5D. Isso. O que determina? Se é o tempo que fica, se fica zanzando, o que faz com que essas consciências voltem para cá? Não, é o quanto energético do corpo da 5D. Imagina, a gente quando encarna, não encarna nesse corpo aqui, esse corpo tem um prazo de validade, não tem? Ele vai ficar velho, ele vai perder a energia e ele vai acabar. Certo? E quando ele acaba, o que a gente faz? A gente morre e vai pro 5D, certo? No 5D acontece a mesma coisa. Quando a gente chega no 5D, a gente está com o nosso corpo do 5D. Esse corpo também vai envelhecer. Ele vai perder a sua energia, ele vai perdendo a energia. Só que o que acontece lá, quando você morre,
Não é que você vai pro 6D, você volta para cá. A Terra te puxa, a energia telúrica da Terra te puxa de volta. Então quando o seu corpo do outro lado perece, quando você fica velho no 5D, então é tempo que você fica do outro lado. E você perde o corpo no 5D, você volta pro 4D, você encarna. Você tem que encarnar. Como se fosse para recarregar a bateria ou recarregar a energia desse corpo do 5D. Para quando sair de novo ainda conseguir ficar lá algum tempo. Ficar lá um tempo. Então a grande questão é chegar no 5D e ascender ao 6D. Não morrer no 5D. Não ficar até acabar a energia desse corpo. Tá? E demora pra caramba, tá? Pra acabar essa energia. Esse povo que tá no 5D e não encarna, ele precisa pegar energia de outro lugar. Então ele se alimenta de outras consciências. Aí ele vai pegando energia para ele e ele não precisa encarnar. A energia telúrica da Terra não puxa ele de volta. Aqui o comentário da Helena Lira 26. Outro dia assisti um vídeo do Lian falando dos avatares presos na 5D, inclusive do Osho. Por que a energia telúrica da Terra não puxa ele para reencarnar? É um complemento. Porque o corpo dele ainda não atingiu a velhice do 5D. A velhice do 5D demora muito, gente. Nossa, põe aí centenas ou milhares de anos para você... De uma forma muito genérica e até não correta de falar, porque a contagem de tempo não é a mesma. Mas então, o Osho ainda tem muito tempo lá do outro lado. Eu acredito, inclusive, que ele vai conseguir resolver o pepino dele antes de ter alguma coisa de energia telúrica puxar ele para cá. Enfim, mas tá lá resolvendo lá. Legal. E aqui, estamos caminhando para o final aqui. Pergunta Pocket Monster 2000. Inclusive teve comentários sobre a pergunta, eu vou ler tudo aqui. A pergunta mais importante desse vídeo, você não fez. Isso é uma acusação grave, viu? Tá vendo? Denúncia. Bota na tela aí. Grave. Se a pessoa obteve conhecimento e já sabe que existem armadilhas, o que fazer depois? Só negar, reencarnar e tá tudo bem? Claro que não. Mas o que vem depois? Aí, Alô 08059 comentou. Já foi respondido nesse vídeo e em outros também. Você não precisa voltar para 4D. Se desencarnou, está no 5D. Você pode ir para 6D e não regredir voltando para 4D. Voltar é uma escolha. Assim como ir para 6D também pode ser uma escolha, caso a consciência escolha isso e trabalhe para isso acontecer. Isso. E aí o Pocket Master fez a tréplica. Tá muito fácil. Não deve ser tão simples assim. Fácil? Eu não sei se o Pocket Master entendeu a resposta da Alô. Não tem nada de fácil. Nada. Porque se fosse fácil, estávamos todos lá. Né? Não é fácil. Não é nada fácil adquirir conhecimento. Não é nada fácil levar a nossa vibração. Não é nada fácil fazer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito aguentar um quanto maior de energia. Não é nada fácil a gente chegar no 5D e lidar com tudo que tem lá do outro lado. Chega lá, o que a gente faz? Não falou que a gente vai ter conhecimento? Então a gente vai saber o que vai fazer. A gente não precisa se preocupar com o depois, a gente tem que se preocupar com o agora, porque o que vai acontecer depois depende do que nós estamos fazendo agora. O que vai acontecer depois? As possibilidades são infinitas. Como que você está hoje? Eu sempre falo isso, o seu primeiro segundo no 5D é igual ao seu último segundo no 4D. Então, como que você está agora? Você está desperto? Você está com conhecimento, você está aplicando, você está sabendo as coisas. Então você vai chegar do outro lado com esse mesmo nível de conhecimento. Só que quando chegar do outro lado, também é um nascimento. Igual um neném aqui tem que aprender a comer, a ir no banheiro, a falar. Quando a gente chegar do outro lado, a gente não vai precisar aprender a falar. Mas a gente vai precisar aprender como a comunicação do outro lado acontece. Como que o deslocamento do outro lado acontece. Como que eu como? Como que eu durmo? Como que eu trabalho? Existe isso do outro lado? Como que isso funciona? A gente vai ter que chegar do outro lado e aprender. E não adianta eu ensinar para um bebê ou para uma consciência antes dela encarnar como é que é andar. Então assim, você vai encarnar na Terra? Deixa eu te explicar. Quando você chegar lá, você pega uma perna, coloca de um lado e depois da outra. Ele vai encarnar como um neném e eu falo, porra! Que porcaria é essa aqui? Então quando a gente chegar, não adianta eu falar agora como funciona o 5D, porque quando você chegar no 5D você vai falar, porra, e agora o que eu faço com isso aqui?
Tá? Muito bom, muito bom. Bom, vamos caminhando aí para o final. Mais uma vez, muito obrigado, Lian, aí, pela participação. Valeu. Obrigado a você que fez as perguntas. Eu vou deixar aqui um começo aqui sobre o assunto que eu quero tratar no próximo Uber Kumba. Táxi do Ruhu. Primeiro eu queria fazer um disclaimer, porque eu era da turma, e não sou mais, né? Tô trabalhando isso. Eu era da turma da pra que aprender biologia, física e química se eu não vou usar nada disso na vida, né? Estudei e tudo e tal, pra quê? Né? Hoje eu penso um pouco diferente, e aí o Lian vai ter que pegar todos os seus certificados, né? Ele vai ter um tempo para relembrar, porque ele já sabe, vai ter que fazer bastante pesquisa, porque eu quero entrar num assunto aí de papo, de conversa sobre quântico, né? O mundo quântico, mecânica quântica, mas tentar extrair dele de uma forma mais simples, mais leve, de fácil entendimento, para que seja também, né, prazeroso aqui, porque senão fica um negócio chato, né? Mas umas coisas interessantes que eu andei lendo aí, pesquisando e tudo, e vendo, né? Coisas curiosas, Lian, é que nós somos feitos de átomo, né? Tudo é feito de átomo, não só nós. O átomo, ele é um núcleo lá com prótons e nêutrons, com elétrons em volta. Então, quanto mais elétrons, vai dando lá a sequência aos elementos químicos, e com diferentes estruturas e combinações dá origem às coisas. Quase entre o núcleo e o próton, o núcleo e o elétron. E o elétron, existe não matéria, né? É um nada, digamos assim, e que se isso fosse colocado numa escala, até onde eu vi, se hoje eu fosse um núcleo, o próton estaria girando a mais ou menos 200 metros de distância de mim, uma proporção. Então, na verdade, 99,9999% do átomo é não matéria. Isso. Então, se nós somos feitos de átomo, dessa nossa composição atômica, 99,999% é não matéria. Isso. E aí eu fiquei impressionado, que eu fui assim, porque eu, apesar de ser de estudo, sabe, tudo, mas eu nunca tinha parado para... É um livro bom para te recomendar. Pensar. Qual? Resposta para tudo. Exatamente isso. E aí, tem muito tempo já que eu escutei o áudio, tem muito tempo que eu li, eu vou reler. Mas e aí, isso gera campo eletromagnético nesses átomos. Eles estão sujeitos a interferências eletromagnéticas ou não? Sim, elétron. Eletromagnética, elétron. Então, se 99,999% do meu corpo é não matéria e pode ser, pode interagir com campos eletromagnéticos, tudo que eu vivo, penso, aonde eu vou, vai me influenciar de alguma forma, né? Você falou hoje, deu o exemplo do remédio. Quando eu tomo um remédio, esse remédio, ele interage a nível celular, molecular, provavelmente atômico, dependendo do que for, mas existe uma interação entre esses corpos, uma troca de informação. Entre tudo. Tudo está conectado. Essa é a estrutura da matéria que nós estamos falando, né? Elétron. Tudo na matéria está conectado. Tudo está conectado. Tudo na fisicalidade é feito do mesmo tijolinho. É o mesmo átomo, núcleo e elétron. E aí, até onde eu vi, nenhum átomo é autêntico desde a sua criação ou concepção, né? E aí, quando para o elétron, ele deixa de existir. E aí, o que acontece? Tudo, então, que eu toco ou me relaciono, está havendo ali uma interação entre... É um pouco pior que isso. Nada toca nada. Porque o que é a matéria? Não é o átomo? É o núcleo com o elétron circulando. Então, tudo tem um elétron na sua extremidade, certo? Uhum. O elétron tem carga negativa. O que acontece quando cargas da mesma polaridade se aproximam? Repele. Então, nada toca nada, por quê? Porque se eu estou tocando um dedo no outro, eu não tô tocando um dedo no outro agora.
Você está repelindo. O último elétron desse dedo está repelindo o primeiro elétron desse dedo. Eu não estou tocando. O que eu sinto é a interação eletromagnética entre esses átomos. Então aí estamos falando de percepção, aí é uma outra conversa. Mas você vê como a coisa começa a complicar um pouco mais. Mas tudo está conectado. Todos os elétrons do universo da fisicalidade estão conectados um com o outro. Tudo é conectado, é tudo uma só consciência. Esse é o todo, né? Manifestação do todo na fisicalidade é isso. Esse é o conceito de todo, fonte que tudo é. Está tudo conectado. Então, na verdade, eu poderia dizer, e eu perguntando aqui como leigo mesmo, eu poderia dizer que nesse momento eu estou calçando um sapato que está em contato com um pedal que está fazendo parte de um carro que está em contato com o asfalto. Teoricamente poderia haver interação entre tudo isso. Que na verdade não está em contato com nada. Não está em contato com nada. Nada está em contato, nada está tocando nada, mas os campos eletromagnéticos estão interagindo um com o outro e dando a percepção e a experiência de contato. Legal. Interessante. E esse vai ser o papo da nossa próxima conversa. E mais que isso, eu vou te perguntar como que eu posso usar isso a meu favor. Esse isso tipo aí de que conhecimento. Porque a maioria das pessoas, e eu me incluo também, isso a gente deixa pra lá, né? E você é muito enfático, né? Tem que ter conhecimento de física, biologia, química, porque isso também faz parte do processo de despertar, você saber dessas coisas, né? Enquanto estamos na matéria, a gente precisa entender dessa matéria. Então, para você que fica de olho aí, que a gente vai mandar aí já esse vídeo aí. E já deixo aqui também a oportunidade para você se inscrever no canal, compartilhar, seguir também o Educação Consciencial. Boa parte dessas perguntas que foram feitas aqui são relacionadas ao livro Manual do Terráqueo, né, que além de ter os vídeos aqui também, foi criado um Clube do Livro. Lian, Clube do Livro, como que funciona? Tá lá no nosso clube de membros do YouTube, né? Clube de Livros, a gente tem uma live por mês lá, assiste os vídeos aqui no canal do Ruhu e vai lá e a gente faz uma live por mês no nosso clube de membros, né? Intitulada Clube do Livro, pra gente discutir algum capítulo do Manual Terráqueo e dos outros livros mais pra frente. É isso aí. Se você tem perguntas para o próximo assunto aí sobre física quântica, mecânica quântica, prótons, elétrons, nêutrons, fótons, quarks, já coloca aqui. Rapaz. Eu já faço a lista aqui vai ter uma sabatina aqui. Vai ter uma sabatina aqui do Dr. Lian. Muitíssimo obrigado aí pela sua audiência. Obrigado mais uma vez aí. Valeu. Lian. Obrigado mesmo. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço.